Permita-me compartilhar uma verdade que descobri quando comecei minha jornada rumo ao sucesso. A verdade é que você não está aqui para viver preso na agenda dos outros. Agora é o momento de focar em você, e somente em você. É hora de parar de perder tempo com outras pessoas e começar a ganhar tempo para si mesmo antes que seja tarde demais. Preste atenção, porque vou te mostrar como fazer isso. Vou te dizer algo que vai fazer você questionar todas as pessoas na sua vida agora mesmo. As pessoas que se ofendem quando você começa a se concentrar nos seus objetivos, que reclamam quando você não está disponível para todas as reuniões sociais, que fazem você se sentir culpado por trabalhar nos seus sonhos, em vez de passar tempo com elas. Essas pessoas não apoiam o seu sucesso. Elas estão impedindo ele. Elas construíram sua vida social em torno da sua disponibilidade, seu entretenimento, da sua participação, seu senso de normalidade, da sua vontade de se manter normal com elas. Quando você começa a mudar, quando começa a se concentrar, quando começa a desaparecer no seu trabalho, você ameaça o mundo confortável delas, onde todos permanecem exatamente iguais. Então, elas tentarão derrubar você de novo. Usarão culpa, vergonha e pressão social para convencer você de que seus sonhos não são tão importantes quanto a necessidade delas da sua companhia. E a maioria das pessoas cede, porque prefere ser popular entre gente que não vai a lugar nenhum do que estar sozinho com gente que vai a algum lugar. Deixe-me contar algo sobre as pessoas que triunfam neste mundo. Elas têm uma coisa em comum que as distingue do resto. Não é talento, não é sorte, não importa quem conhecem nem de onde vêm. É o foco. Mas não qualquer tipo de foco. Refiro-me ao tipo de concentração que é tão intensa, tão completa, que as pessoas começam a se perguntar para onde você foi. Veja, quando alguém leva seus sonhos a sério, realmente a sério, acontece algo fascinante. Começam a desaparecer, não fisicamente, mas de todas as atividades que costumavam preencher seu tempo. Pararam de aparecer em todas as festas. Pararam de ficar 1 hora junto ao bebedouro falando sobre o jogo da noite passada. Pararam de estar disponíveis para cada ligação, cada mensagem de texto, cada reunião social que surge. E sabe o que acontece depois? As pessoas começam a falar. O que aconteceu com o João? Nunca mais o vemos. A Maria costumava ser muito sociável. Agora ela está sempre ocupada com algo. Eu a convidei 3 vezes e ela sempre disse não. Acho que o sucesso está subindo a cabeça dela. Isto é o que quero que você entenda. Quando as pessoas pensam que você desapareceu, é quando você sabe que está no caminho certo. Porque o sucesso exige temporadas. Há temporadas para planejar e temporadas para colher. Há temporadas para socializar e temporadas para se concentrar. A maioria das pessoas nunca aprende isso. Tentam fazer tudo o tempo todo e acabam não conseguindo nada que realmente importe. A pessoa bem-sucedida entende que, para ser encontrada pelo sucesso, ela deve primeiro se perder na distração. Você deve estar tão absorvido pelo seu ofício, tão comprometido com seus objetivos, que o mundo do entretenimento casual e da conversa ociosa simplesmente desapareça. Não porque você não se importe com as pessoas, mas porque se importar mais em se tornar a pessoa que você está destinado a ser é mais importante. Aprendi essa lição da maneira mais difícil. Por anos, fui amigo de todos. Estive disponível para cada conversa, cada convite, cada pedido do meu tempo. E sabem o que eu tinha para mostrar em troca? Pouco. Estive ocupado, mas não fui produtivo. Eu era popular, mas não tinha sucesso. Estava presente em todos os lugares, mas não avançava para lugar algum. Lembro-me de uma semana em particular que mudou tudo para mim. Eu tinha participado de 4 encontros sociais, passado horas em ligações telefônicas que não levaram a nada, assistido televisão todas as noites, e no domingo à noite, fiquei lá sentado, me perguntando o que eu tinha realizado. A resposta foi: nada. Absolutamente nada.
Estive ativo por 7 dias seguidos, mas não me aproximei nem um pouco de nenhum objetivo importante para mim. Foi então que percebi algo profundo. Estar ocupado e ser produtivo não é a mesma coisa. Ser sociável e ter sucesso não é a mesma coisa. Estar disponível e ser valioso não é a mesma coisa. Eu estava confundindo movimento com progresso, atividade com realização, presença com propósito. Veja, há uma diferença entre as pessoas que estão sempre fazendo algo e as pessoas que estão sempre realizando algo. O primeiro grupo enche sua agenda com atividades. O segundo grupo enche sua vida com resultados. O primeiro grupo está sempre ocupado, mas nunca constrói nada. O segundo grupo pode parecer menos ativo, mas está criando algo significativo. Comecei a estudar as pessoas bem-sucedidas com mais cuidado. Observei como elas usavam seu tempo, como tomavam decisões, como priorizavam seus dias, e notei algo interessante. Elas não estavam em todas as festas, não estavam disponíveis para todas as ligações telefônicas, não assistiam a todos os programas de televisão, não liam todas as revistas, não participavam de todas as reuniões que lhes eram oferecidas. Em vez disso, elas tinham essa capacidade de se imergir em seu trabalho. Desapareciam por horas, às vezes dias, trabalhando em projetos que importavam para elas. Elas entenderam algo que levou anos para eu aprender. Sua atenção é seu recurso mais precioso, e onde quer que você a invista, é onde você verá resultados. Então, algo mudou. Comecei a ver meu tempo como dinheiro no banco. Cada hora que eu passava em algo insignificante, era uma hora que eu não podia dedicar a algo que importava. Cada sim para uma atividade trivial era um não para os meus sonhos. E aos poucos, comecei a tomar decisões diferentes. Agora, permita-me ser claro sobre como é o foco real, porque a maioria das pessoas nunca o experimentou. O verdadeiro foco não é apenas prestar atenção. O verdadeiro foco é a capacidade de dizer não a 99 coisas para poder dizer sim à única coisa que fará toda a diferença. É a disciplina de deixar de lado o bom para poder perseguir o grandioso. Pense nisso dessa maneira. Se você tivesse uma lupa e a segurasse sobre um pedaço de papel sob a luz do sol, nada aconteceria. Mas se você segurar a lupa firmemente, focando todos aqueles raios de luz dispersos em um ponto minúsculo, algo notável acontece. O papel pega fogo. O mesmo sol que era inofensivo quando estava disperso, se torna poderoso quando está concentrado. Sua atenção funciona da mesma maneira. Quando está dispersa em dezenas de atividades, dezenas de objetivos, dezenas de prioridades, ela é inofensiva. Pode te manter aquecido, mas não acenderá nada. Mas quando você concentra essa mesma atenção, quando canaliza toda a sua energia mental em um objetivo importante, é quando a magia acontece. É quando pessoas comuns criam resultados extraordinários. A maioria das pessoas nunca experimenta isso porque tem medo de perder algo. Elas têm medo de que, se disserem não a algo, possam perder a oportunidade da vida delas. Então, dizem sim a tudo e acabam perdendo a verdadeira oportunidade da vida delas, que é a oportunidade de se tornarem excelentes em algo que importa. Quero que você entenda uma coisa. A pessoa bem-sucedida não é aquela que faz mais coisas. A pessoa bem-sucedida é aquela que faz menos coisas, mas melhor. Ela não tenta ser boa em tudo. Ela está tentando ser excelente em algo. Ela não está tentando estar em todos os lugares. Ela está tentando estar em algum lugar importante. Quando você está realmente focado, você para de olhar o celular a cada 5 minutos. Você para de dizer sim a qualquer convite social. Você para de assistir 3 horas de televisão todas as noites. Você para de ter almoços de 2 horas, que se transformam em tardes de 3 horas sobre nada importante. Em vez disso, você cria um tempo sagrado. Um tempo que pertence ao seu futuro, não ao entretenimento de outras pessoas. Esse tempo sagrado é diferente do tempo comum. É um tempo protegido. É o momento em que você não está disponível para interrupções,
Não está disponível para tardes casuais. Não está disponível para atividades que não servem às suas prioridades mais importantes. É o momento em que você desaparece do mundo para trabalhar em se tornar a pessoa que você está destinado a ser. Aprendi a pensar na concentração como um músculo que se fortalece com o uso. A primeira vez que você tenta se concentrar por 2 horas seguidas, é difícil. Sua mente quer vagar. Você quer checar o celular, pegar um lanche, falar com alguém, fazer qualquer coisa exceto o trabalho árduo que está à sua frente. Mas se você persistir, se continuar exercitando esse músculo do foco, algo assintótico acontece. Você fica mais forte. Você consegue se concentrar por períodos mais longos. Você pode mergulhar mais fundo no seu trabalho. Você pode alcançar níveis de concentração que a maioria das pessoas nunca experimenta. E isso é interessante. Uma vez que você desenvolve essa capacidade de se concentrar intensamente, uma vez que aprende a se imergir nos seus sonhos, você começa a ver que a maioria das pessoas não falha porque não tem boas ideias, não porque não tem talento. É porque elas nunca aprenderam a se concentrar por tempo suficiente para transformar suas ideias em realidade. Esse tipo de foco exige sacrifício, exige que você decepcione algumas pessoas, exige que você perca algumas festas, pule algumas reuniões e recuse alguns convites. E isso é interessante. As pessoas que te criticam por esse foco são frequentemente as mesmas que, mais tarde, te perguntarão como você alcançou tanto sucesso. Veja, há 2 tipos de dor na vida. Há a dor da disciplina e a dor do arrependimento. A dor da disciplina pesa cerca de 2 quilos. A dor do arrependimento pesa cerca de 2 toneladas. Quando você escolhe se concentrar tão intensamente que as pessoas pensam que você desapareceu, você está escolhendo a dor da disciplina agora para não ter que carregar o peso do arrependimento mais tarde. Deixe-me te contar sobre as estações da vida. Na primavera, o agricultor planta sementes. Ele não organiza festas durante a temporada de plantio. Se ele fizesse isso, não poderia colher no outono. A pessoa bem-sucedida entende esse princípio. Há estações para plantar seu futuro e estações para colher sua safra. A maioria das pessoas quer uma colheita todos os dias. Elas querem gratificação imediata. Elas querem aproveitar a liberdade agora e, de alguma forma, colher recompensas mais tarde. Mas a vida não funciona assim. Se você quer uma colheita extraordinária, você deve estar disposto a ter uma temporada de plantio extraordinária. E durante a temporada de plantio, você estará ocupado demais para comparecer a todas as funções sociais. A pessoa focada aprende a viver em estações. Ela sabe que, se concentrar intensamente por um período de tempo, criará resultados que lhe darão liberdade mais tarde. Mas a pessoa desfocada tenta aproveitar a liberdade agora e se pergunta por que nunca cria nada significativo. É isso que acontece quando você se concentra de verdade. O tempo se torna seu aliado em vez de seu inimigo. Em vez de o tempo passar voando sem nada para mostrar, cada hora se torna um investimento. Cada dia se baseia no dia anterior. Cada semana soma o trabalho da semana anterior. É assim que pessoas comuns criam resultados extraordinários. Mas se concentrar exige mais do que apenas intenção. Exige estrutura. Exige que você desenhe seu ambiente e sua agenda para apoiar suas prioridades. Você não pode simplesmente esperar se concentrar melhor. Você deve criar condições que tornem a concentração inevitável. Isso significa que você precisa controlar seu ambiente. Se você está tentando escrever um livro, não se sente na sala de estar com a televisão ligada. Se você está construindo um negócio, não trabalhe na mesa da cozinha, onde todos podem te interromper. Crie um espaço de trabalho que envie um sinal para sua mente e para os outros de que um trabalho sério está sendo realizado ali. Isso significa que você precisa controlar sua agenda. Você não pode deixar seu trabalho mais importante ao acaso. Você não pode esperar encontrar tempo para o que mais importa. Você deve agendá-lo primeiro, antes que qualquer outra coisa reivindique seu tempo. A pessoa bem-sucedida não encontra tempo para o sucesso.
Deixe-me te contar sobre o poder da concentração matinal. Aprendi isso observando as pessoas mais bem-sucedidas que conheci. Elas não esperavam até a tarde para trabalhar em seus sonhos. Não esperavam encontrar energia no final de um longo dia. Elas acordavam cedo. Elas reivindicavam as primeiras horas do dia para seu trabalho mais importante. Por quê? Porque de manhã sua mente está fresca. Sua força de vontade é forte. O mundo ainda não começou a exigir seu tempo. O telefone não toca. Os e-mails ainda não começaram a chegar. Sua energia pertence a você, não às emergências de outras pessoas. Comecei a acordar às 5 da manhã para trabalhar nos meus objetivos. No início, foi difícil. Meu corpo queria dormir mais. Minha mente dava desculpas. Mas depois de algumas semanas, algo notável aconteceu. Eu estava realizando mais nessas primeiras horas da manhã do que costumava realizar em dias inteiros. Quando a maioria das pessoas tomava sua primeira xícara de café, eu já tinha investido 2 horas no meu futuro. Quando elas checavam seus e-mails e se distraíam com as prioridades de outras pessoas, eu já tinha feito progressos significativos nas minhas próprias prioridades. É a isso que me refiro quando digo controlar sua agenda. Você não deixa seu dia acontecer com você. Você faz seu dia acontecer de acordo com sua visão. Você protege seu melhor tempo para seus melhores objetivos. Você usa sua melhor energia para seu melhor trabalho. E você precisa ser implacável nessa proteção. Quando alguém quer agendar uma reunião durante seu tempo de foco, você diz não. Quando alguém quer ter uma longa conversa durante suas horas produtivas, você a reprograma. Quando atividades competem com seu tempo comprometido, as atividades perdem. E isso significa que você precisa controlar suas associações. Essa é talvez a parte mais difícil. Você precisa limitar seu tempo com pessoas que não entendem sua visão. Não porque elas sejam más pessoas, mas porque a falta de compreensão delas pode se tornar sua falta de foco. A descontração delas pode se tornar sua descontração. A satisfação delas com a média pode se tornar sua satisfação com a média. Quando você começa a fazer essas mudanças, quando começa a desaparecer da cena social para trabalhar nos seus sonhos, as pessoas vão notar, e nem todo mundo vai entender. Alguns vão pensar que você é antissocial. Alguns vão pensar que você está sendo egoísta. Alguns vão pensar que você perdeu suas prioridades. É isso que você precisa entender. A opinião delas não é sua realidade. O conforto delas com a média não é sua aceitação da mediocridade. A necessidade delas da sua presença em cada reunião não é mais importante do que sua necessidade de construir seu futuro. A pessoa focada aprende a se sentir confortável com o desconforto dos outros. Ela aprende que nem todo mundo entenderá suas decisões, e está tudo bem. Ela aprende que algumas pessoas se sentirão ofendidas pelo seu compromisso com a excelência, e esse é o problema delas, não o seu. Mas isso também acontece. Quando você se concentra tão intensamente que as pessoas pensam que você desapareceu, você começa a descobrir capacidades que nunca soube que tinha. Quando você não está distraído por uma interação social constante, quando você não está fragmentando sua atenção em dezenas de atividades triviais, algo mágico acontece. Sua mente se estabelece em um nível mais profundo de pensamento. Sua criatividade se expande. Suas habilidades de resolução de problemas crescem. Você começa a ver conexões que nunca viu antes. Você começa a ter ideias que só chegam à mente focada. Você começa a desenvolver habilidades a um ritmo que surpreende até você mesmo. É isso que acontece quando você para de fazer as coisas pela metade e começa a se dedicar completamente a algo que importa. O efeito composto desse esforço concentrado é notável. Enquanto todos os outros estão fazendo pequenas melhorias em muitas áreas, você está fazendo melhorias espetaculares nas áreas que mais importam. Enquanto eles distribuem sua energia em dezenas de atividades, você concentra sua energia como um raio laser nas poucas coisas que transformarão sua vida. Depois de meses desse tipo de foco, depois de estações do que os outros chamam de desaparecer, você começa a reaparecer. Mas quando você volta,
você é diferente. Você realizou coisas, você construiu algo, você criou valor, você desenvolveu habilidades, você resolveu problemas, você progrediu. E aqui está a bela ironia. As mesmas pessoas que te criticaram por se concentrar agora, te perguntam como você fez isso. As mesmas pessoas que pensavam que você era antissocial, agora querem saber seu segredo. As mesmas pessoas que não entendiam seu foco, agora querem ter seus resultados. É então que você percebe que o desaparecimento foi temporário, mas os resultados são permanentes. O sacrifício foi por uma estação, mas os benefícios duram a vida toda. A solidão do foco era real, mas a satisfação da realização é ainda mais real. Deixe-me te contar como o foco composto se parece na vida real. Uma vez conheci um homem que decidiu se concentrar em aprender uma nova habilidade a cada ano. Não 10 habilidades, não tentar ser bom em tudo. Uma habilidade. 1 ano. Foco total. No primeiro ano ele aprendeu a falar em público. Ele praticava todos os dias. Ele se juntou a clubes de oratória. Ele estudou grandes oradores. Ele disse não a atividades que não o ajudassem a se tornar um melhor orador. No final daquele ano, ele estava sendo pago para dar palestras. No segundo ano, ele se concentrou na escrita. Mesma abordagem, prática diária, compromisso total. No final daquele ano, ele estava publicando artigos e sendo pago pelos seus escritos. No terceiro ano, ele se concentrou nas vendas. Você pode adivinhar o que aconteceu. Depois de 10 anos dessa abordagem, esse homem havia se tornado excepcional em 10 habilidades diferentes. Mas isso é interessante. Ele não era apenas bom em 10 coisas, porque ele aprendeu a se concentrar completamente, porque ele desenvolveu a disciplina do foco intensivo. Ele podia aprender qualquer coisa mais rápido do que a maioria das pessoas. Ele havia se tornado um mestre da própria maestria. É isso que acontece quando você entende o efeito composto do foco. Cada período de foco intenso não apenas te dá resultados naquela área, também desenvolve sua capacidade de foco, o que te torna mais bem-sucedido em qualquer área que você escolher seguir. Compare isso com a pessoa que tenta melhorar 10 coisas ao mesmo tempo. Ela faz pequenas melhorias em muitas áreas, mas nunca se torna verdadeiramente excelente em nada. Ela permanece mediana em tudo, porque nunca se concentra completamente em nada. A pessoa focada entende algo profundo. A excelência em uma área cria oportunidades em todas as áreas. Quando você se torna conhecido por ser excepcional em algo, as pessoas querem trabalhar com você, aprender com você e se associar com você. Sua reputação de foco e excelência abre portas que o esforço disperso nunca poderia abrir. Quero que você pense sobre isso cuidadosamente. Quando você ouve falar de alguém que realizou algo notável, quando lê sobre alguém que construiu algo significativo, quando aprende sobre alguém que fez uma verdadeira diferença, o que você nota? Eles não tentaram fazer tudo. Eles encontraram uma coisa, talvez 2, que importavam profundamente para eles, e se concentraram nessas coisas com uma intensidade que a maioria das pessoas nunca experimenta. O escritor que produz grandes livros não tenta ser um grande músico, um grande atleta e um grande chefe ao mesmo tempo. O empreendedor que constrói um negócio bem-sucedido não dispersa sua atenção em dezenas de empreendimentos diferentes. O artista que cria uma obra significativa não divide sua energia criativa entre inúmeros meios diferentes. Eles entendem que a grandeza exige sacrifício. Exige que você diga não às boas oportunidades para que possa dizer sim às excelentes. Exige que você decepcione algumas pessoas para que possa servir ao seu chamado mais elevado. Exige que você se concentre tão completamente no que mais importa que tudo mais fique em segundo plano. É por isso que as pessoas focadas parecem desaparecer. Elas não estão tentando impressionar todo mundo, não estão tentando se envolver em tudo. Não estão tentando manter relacionamentos que não servem à sua missão. Elas estão tentando ser excelentes em algo que importa para elas. E elas entendem que a excelência exige atenção indivisa. Mas deixe-me te avisar sobre algo. O sucesso tem suas próprias tentações.
Quando você começa a alcançar seus objetivos, quando as pessoas começam a reconhecer suas conquistas, há a tentação de se desfocar novamente. Há a tentação de dizer sim a cada oportunidade, a cada convite, a cada pedido do seu tempo. A pessoa verdadeiramente bem-sucedida aprende que o foco não é uma estratégia temporária, é um modo de vida. Ela aprende a manter seu compromisso com o que mais importa, mesmo quando pode se permitir ser casual. Ela entende que os hábitos que criaram seu sucesso são os mesmos hábitos que sustentarão seu sucesso. Isso não significa que você se tornará um eremita para sempre. Não significa que nunca desfrutará de relacionamentos ou recreação. Significa que você aprende a ser intencional sobre como gasta seu tempo. Significa que você aprende a diferença entre descanso e desperdício, entre relacionamento e distração, entre celebração e indulgência. O objetivo da vida não é trabalhar cada minuto de cada dia. Trata-se de garantir que seu trabalho sirva à sua visão, que seus relacionamentos apoiem seu crescimento e que sua recreação te refresque para um esforço mais focado. Tudo tem um propósito. Nada é acidental. Viver dessa maneira exige que você pense de forma diferente sobre o tempo. A maioria das pessoas pensa que tem tempo ilimitado. Elas agem como se sempre houvesse um amanhã para começar a trabalhar no que importa. Mas a pessoa focada entende que o tempo é o recurso mais valioso que ela possui. Ela o trata como tal. Ela entende que cada dia é uma escolha entre construir seu futuro ou simplesmente sobreviver ao presente. Cada hora é uma escolha entre investir em seus sonhos ou gastar em seus impulsos. Cada minuto é uma escolha entre foco e distração. Quando você realmente entende isso, quando realmente compreende o valor do seu tempo, você começa a tomar decisões diferentes. Você começa a proteger seu tempo como protegeria seu dinheiro. Você começa a investir seu tempo como investiria no seu futuro, porque é exatamente isso que você está fazendo. A pessoa que aprendeu a se concentrar, que aprendeu a desaparecer quando necessário, que aprendeu a dizer não a muitos para poder dizer sim a poucos. Essa pessoa ela aprendeu uma das lições mais valiosas da vida. Ela aprendeu que o sucesso não é sobre estar ocupado. O sucesso não é sobre ser popular. O sucesso não é sobre estar disponível para todos o tempo todo. O sucesso é sobre se comprometer com o que mais importa, mesmo quando esse compromisso exige decepcionar pessoas que importam menos. O sucesso é sobre ter a coragem de ser incompreendido por uma estação para poder ser celebrado por toda a vida. O sucesso é sobre se focar tão intensamente nos seus objetivos que as pessoas pensem que você desapareceu para reaparecer como a pessoa que você sempre soube que poderia se tornar. Então, aqui está meu desafio para você. Olhe para a sua vida agora. Observe como você gasta seu tempo, como investe sua energia, como dirige sua atenção. Você está focado no que mais importa ou está tentando ser tudo para todos? Você está construindo algo importante ou apenas se mantendo ocupado com atividades que não te fazem avançar? Se você quer resultados diferentes, terá que tomar decisões diferentes. Se você quer uma vida extraordinária, terá que estar disposto a viver de maneira extraordinária. E às vezes, viver de maneira extraordinária significa desaparecer do mundo comum por um tempo. Comece hoje. Escolha uma coisa que importa mais do que qualquer outra na sua vida neste momento. Um objetivo, um projeto, um sonho que merece toda a sua atenção. Então, comece a dizer não a tudo que não serve a esse objetivo. Comece a criar tempo e espaço para trabalhar focado. Comece a desenvolver os hábitos que se traduzirão nos resultados que você deseja. Mas é isso que quero que você entenda sobre começar. Você não precisa da permissão de ninguém para começar a se focar no que te importa. Você não precisa da aprovação dos seus amigos, do acordo da sua família, nem da compreensão dos seus colegas de trabalho. Você só precisa da coragem para tomar decisões diferentes. Quando você começa esse processo, quando começa a desaparecer do mundo social para trabalhar no seu mundo pessoal, algumas pessoas tentarão te tirar daí. Elas dirão:
você está levando a vida muito a sério. Elas dirão: você precisa se divertir mais. Elas dirão: você está perdendo a vida. Aqui está como responder a isso. Diga a elas que você não está perdendo a vida. Você está se preparando para viver melhor. Você não está levando a vida muito a sério. Você está levando o seu potencial a sério. Você não está perdendo. Você está criando as bases para uma vida cheia de satisfação. A verdade é que a maioria das pessoas tem medo do que o esforço focado pode revelar sobre elas mesmas. Elas têm medo de que, se realmente se esforçassem, se realmente se concentrassem em algo importante, poderiam descobrir que são capazes de muito mais do que jamais imaginaram. E essa descoberta tornaria sua abordagem atual, casual, da vida impossível de manter. Então, elas ficam confortáveis com a média. Elas se contentam com o esforço disperso. Elas se contentam com estar ocupadas em vez de serem produtivas. E elas tentam te convencer a ficar lá com elas. Não as deixe. Seus sonhos são importantes demais. Seu potencial é valioso demais. Sua vida é curta demais para passá-la provando aos outros que foco e disciplina não são necessários. Quero que você tome uma decisão agora mesmo. Decida que você vai se focar tão intensamente no que mais importa que as pessoas pensarão que você desapareceu. Decida que você vai investir seu tempo e energia tão completamente no seu futuro que sua agenda social atual ficará vazia. Decida que você vai trabalhar tão diligentemente para se tornar a pessoa que você está destinado a ser, que as pessoas se perguntarão para onde você foi. E então, quando você reaparecer, quando emergir da sua estação de esforço focado com habilidades desenvolvidas, objetivos alcançados e sonhos realizados, mostre a elas o que você pode realizar desaparecendo. Seu eu futuro conta com as decisões que você toma hoje. A pessoa que você poderia se tornar está esperando que você se foque o suficiente para encontrá-la. A vida que você poderia viver é possível, mas apenas se você estiver disposto a desaparecer da vida que está vivendo agora. Não se preocupe com o que as pessoas pensam. Não se preocupe com perder atividades que não importam. Não se preocupe com ser mal interpretado. Preocupe-se com chegar ao fim da sua vida e perceber que você nunca se focou o suficiente, nunca com intensidade suficiente, para ver do que você era realmente capaz. O mundo precisa do que você tem a oferecer, mas você nunca oferecerá o melhor de si se não se focar por tempo suficiente para desenvolvê-lo. Então, foque-se. Foque-se tão intensamente que as pessoas pensem que você desapareceu. E quando você reaparecer, certifique-se de trazer algo de valor com você. Certifique-se de trazer a melhor versão de si mesmo. Certifique-se de trazer a prova de que o foco funciona, de que a disciplina compensa e de que desaparecer por uma estação pode transformar sua vida para sempre. Seu futuro está te esperando, mas ele não virá até você. Você tem que ir até ele. E a única maneira de chegar lá é através do tipo de foco que faz as pessoas se perguntarem para onde você foi. Então, vá e desapareça. Foque-se. E quando voltar, traga seus sonhos com você.